Bom, então ela é classificada. Aplicação de injetáveis, então. Para que a gente aplique o medicamento por via injetável, é necessário, então, que seja uma administração segura, né, precisa de um medicamento, porque é uma responsabilidade muito grande do profissional. Então, antes da gente realizar, a gente tem que deixar muito claro para o nosso paciente os efeitos do medicamento, né, e a gente deve também compreender isso. A administração correta, a monitorização da resposta do paciente e pelo auxílio do paciente na auto-administração correta. A organização das rotinas de administração de medicamento é muito importante e deve ser compreendida por todos que participam do processo. Tá? Assim, vários métodos vão ser adotados para assegurar a precisão. É claro que para oferecer o medicamento com exatidão, nós precisamos ter conhecimento técnico, habilidade, dedicação e muita atenção, tá? Porque, como eu disse, é uma via que não tem volta. Tá? As vias injetáveis, se eu injetar, não tem como eu tirar ali. Diferentemente de eu fazer uma lavagem estomacal, né, uma lavagem intestinal, então a gente deve sempre tomar muito, muito cuidado. Se puder, toma mais um pouco ainda, tá? Porque é muito perigoso. Então, a gente geralmente tem 5 passos para a administração do medicamento. Então, eu devo conferir se o medicamento é o medicamento certo, está na dose certa, pela via correta, que está no horário certo e no paciente correto. Tá? Principalmente em hospital, né, que tem 2 leitos por quarto, por exemplo, eu tenho que averiguar. Então, sempre que a gente for administrar um medicamento por via injetável, eu observo essas 5 características. O medicamento está certo, a dose está correta, é a via certa, é intramuscular mesmo, ou é endovenoso? Porque eu não posso colocar o medicamento endovenoso, o medicamento intramuscular, dentro da minha veia, e vice-versa. Eu não posso colocar o medicamento da veia dentro do músculo. Tá? Eles têm até diluentes diferentes. Está no horário certo e é o paciente certo. Né? Isso requer, então, antes da técnica de aplicação, um processo de precaução que vai proporcionar a melhora do estado de saúde do indivíduo e a sua própria satisfação. Bom, as mais relevantes são os seguintes. A sala deve ter boa ventilação, boa iluminação, para que a gente possa manusear adequadamente o medicamento e os utensílios. Garantir as embalagens das seringas sempre íntegras até o momento da utilização. Então, se a gente fosse aplicar aqui em alguém, não poderia já ter aberto e abrir só na hora de aplicar. Fidelidade à prescrição médica, então observar aqueles 5 certos, nome, medicamento, concentração, a data, né, se está carimbado, se está assinada pelo médico. E aí eu vou observar então as características do medicamento. Né? Então eu vou notar se formou precipitado, se ficou um pozinho no fundo, se ele ficou turvo, se mudou de cor. Eu tenho que olhar tudo isso. Casos algo saia da normalidade, então, se o medicamento tivesse que ficar transparente ou levemente amarelado, eu fiz o medicamento ficou marrom, alguma coisa está errada, eu não vou administrar aquele medicamento, eu descarto aquele, porque tem algo errado ali. Sempre confiro também prazo de validade, o nome, se eu tenho bolhas, porque se eu aplicar bolhas dentro da veia, dentro da veia do paciente, eu posso causar uma embolia. Tá? Então vamos àquelas vias as vias paraenterais. Via intradérmica, ID. O medicamento vai ser aplicado entre a derme e a epiderme. Vai ter pouca ação sistêmica, aí o efeito vai ser local. Por essa via, eu vou aplicar apenas pequenos volumes, de meio ml para menos. Né? Olhem aí na seringa de vocês. Possivelmente a seringa de vocês é uma seringa de 6 ml, de 5 ml. Meio ml. Né? Então, é uma quantidade bem pequena. Né? No primeiro risquinho aí, maior. Tá? Meio ml. Então, eu vou colocar, então, geralmente, medicamentos que envolvam reações imunológicas. Então, teste de sensibilidade, de alergia, a aplicação de vacinas,
anestésicos locais, tá? Como que eu vou aplicar? Eu vou utilizar a parte ventral do antebraço, né, ou a parte ventral superior do tórax, a parte superior das costas, ou a parte superior de trás do braço, dorsal do braço. E aí eu vou aplicar o medicamento em uma angulação de mais ou menos 45 graus. Primeiramente, eu lavo muito bem as mãos. Nunca posso deixar de explicar o procedimento ao paciente, o que eu vou fazer com ele, né? E ele deve permanecer ali e eu observando esse paciente pelos próximos 30 minutos depois da injeção. Escolho o local, então se vai ser no antebraço, se vai ser nas costas. Né? Documentar. Tudo bem aí? Tá. Qualquer coisa vem ficar aqui com você, tem uma Tá bom. Tá? Escolho lá o local e aí eu vou fazer o processo. Calço luvas, em seguida eu embebo uma compressa em álcool e limpo o local onde eu vou aplicar. Se vai ser a parte ventral do braço, né? Então eu vou limpar uma compressa de álcool ali, tá? Numa área de 2 a 3 dedos distal ao espaço, né? Avalio o local para ver se não tem nada, né? Se não tem pelos, manchas. Deixo a pele secar naturalmente e aí eu vou aplicar. Segurando o antebraço então do paciente com a mão não dominante, vou esticar a pele. Aí com a mão dominante eu vou segurar a agulha num ângulo de 10 a 15 graus com o braço do paciente, com o bisel da agulha voltado para cima. Então como que eu vou aplicar isso daí? Deixa eu ver se tem uma agulha grande aqui. Solta. Essa aqui vai estar. Ó, então eu vou aplicar nesse sentido, com o bisel voltado para cima. Certo? Com o bisel voltado para cima. Nessa posição assim. O chanfrado da agulha voltado para cima. Toda. Certo? Introduzo, então, cerca de 3 milímetros, tá bom? Abaixo da epiderme. E aí, eu vou parar quando a extremidade do bisel estiver sobre a pele. Aplico, né, esse volume pequenininho ali, de meio ml para menos. E aí, quando eu terminar, eu retiro a agulha. Deve formar a pápula. Então, ele deve formar essa bolinha aqui. Né? Então, quer dizer que eu consegui aplicar de forma correta. Tá? E aí, eu vou, então, no caso de imunógenos, né, vou fazer um círculo e vou rotular cada local do teste com uma caneta marcadora, tá? De modo que você possa rastrear a resposta de cada substância. A gente utiliza isso, geralmente, para fazer teste de alergia. Bom? Anota, então, o nome do medicamento, ou onde administrado, a quantidade, né, os locais que utilizou e a resposta que o paciente teve. Né, se deu reação alérgica, se não deu. Tá? Então, a gente utiliza mais essa via. Na farmácia, a gente quase nunca vai administrar medicamento por essa via. Tá? Então, a gente vai utilizar mais isso no posto de saúde, né, no hospital, para fazer teste de alergia, tá? Via subcutânea. Essa sim a gente vai encontrar no dia a dia de vocês. Eu vou colocar, então, a medicação na região subcutânea, então no tecido subcutâneo ou hipodérmico, né, porque ele vai ter uma absorção mais lenta por meio dos capilares, então de forma contínua e segura. Eu utilizo ela para aplicar vacinas, né, como antirrábica, antissarampo, anticoagulantes como a heparina, e a queridinha da via subcutânea, que é a insulina. Tá? Que vocês com certeza vão encontrar no dia a dia de vocês a insulina. Tá? Ela vai ser aplicada por essa via. Apropriado, então, para administração de soluções que não irritam a nossa pele, com volume máximo de 1,5 ml. Então, vamos marcar aí 1,5 ml na seringa de vocês. No risquinho maior entre o 1 e o 2. Onde que eu vou aplicar? Todo mundo conseguiu aí? Marcou?
Põe aí, 1 ml e meio. Isso, muito bem. Marcaram aí? Quando fala UI, qual que é a... É unidade internacional. Não, eu quero dizer assim, qual que é a transformação para IEL? Não tem essa transformação direta. Né? Depende da substância. No caso da insulina, dá mais ou menos, né, se eu não me engano, são 100 UIs. Deixa eu pegar a seringa aqui, porque na seringa tem a conversão. Se eu não me engano, 100 UIs, ó, vai dar 1 ml. Tá bom? É isso mesmo. A seringa cheia dá 1 ml. A seringa cheia de insulina vai dar 1 ml. Tá? Então, você vê como que ela é pequenininha. Mas, normalmente, a insulina, esse tipo de medicamento, ele vai ser administrado na seringa própria. Então, se vocês olharem aqui, ela já vem graduada em unidades. Tá? Então, a seringa inteira vai dar 1 ml, que dá 100 unidades, no caso da insulina. Tá bom? Bom, o local mais utilizado, então, para administração subcutânea, vão ser essas regiões. Então, a região lateral do braço, da barriga, nas coxas, né? Então, deltoide no terço proximal, face superior externa do braço, face anterior da coxa, anterior do antebraço, tá? São os locais mais utilizados. Normalmente, eu vou administrar no ângulo de 90 graus. Bom, então, vou colocar no ângulo retinho. Tá? E a seringa é muito, muito pequenininha. Deixa eu pegar uma seringa de insulina aqui, para que vocês vejam. Ó, essa aqui é uma seringa de insulina. É bem, bem fininha. Ó. Hã? Nada. Você é diabética? Ou não? Não, é porque eu dou todo dia meus... Ah, aí. Bem, bem fininho. Bom, como que a gente vai administrar por essa via? Bom, vantagem e desvantagem, né? Provoca pouco trauma tecidual, tem um baixo risco de atingir vasos sanguíneos, porém, nas áreas inflamadas, inchadas, endurecidas, né, que tem cicatrizes, eu não posso administrar por essa via ali nesses locais. Tá? Posso administrar, mas em outro local. Se tiver tudo isso, eu não posso. Não posso administrar quando tiver muito tecido subjacente, gordo, né? Então pessoas muito gordas, e pacientes com coagulação comprometida ou com doença vascular oclusiva em má perfusão, eu vou ter um retardo da absorção desses medicamentos. Mais uma vez aqui os locais, né? Então, no antebraço, né? Na barriga, nas nádegas também eu posso aplicar, geralmente insulina. Como que eu vou fazer? Mais uma vez, explicar o procedimento ao paciente. Escolho o local, se vai ser na barriga, se vai ser no antebraço, né? Preparo a quantidade que for, quantas UI eu vou aplicar no paciente. Tá? Posso aplicar, então, uma compressa fria no local da injeção para diminuir a dor, mas vocês viram que a agulha é bem fininha, normalmente não causa grandes dores. Lavo as mãos e calço luvas. Tá? Posiciono e cubro o paciente, caso seja necessário. Né? Se eu vou administrar insulina, eu devo, então, inverter o frasco ou rolar o frasco, tá? Para poder homogeneizar ela, e vou aspirar o conteúdo ali. Limpo o local da injeção com álcool, vou fazer a prega e aí eu administro a insulina. Tá? Fazer prega. Só se o paciente for bem obeso, né? Mas normalmente a gente deve fazer a prega para poder administrar. Seu sogro é mais fortinho? Só na barriga. Mas normalmente a gente faz, sim, pode ser por causa disso. Tá? Retiro a capa de proteção da agulha com a mão dominante. Eu seguro a pele ao redor do local e elevo firmemente o tecido subcutâneo para formar a dobra adiposa, com cerca, então, de 2 centímetros. No caso da heparina, 1,25 cm. Com a mão dominante, eu vou introduzir a agulha de maneira rápida e suave. Posso fazer em você, que está com o braço? Mas eu não vou...
Não vou aplicar, não. Pode fazer. Ó, essa não tem agulha. Então, como que eu faço? Então, eu vou aplicar no braço dela. Vem na frente, por favor. Bem simples. Pode virar de costas para eles. Eu vou pegar aqui, vou dar um leve beliscão aqui, e já vai estar preparado. Faço leve beliscão, aplico e acabou. Eu retiro a agulha e posso passar. Nem doeu. Um algodãozinho. Não doeu, né? Ó. Vamos lá, todo mundo fazendo a prega, para ver como que é. Já? Você é diabético ou não? Heparina? Eu fiz um tratamento aqui no México, de asma. Ó, Então, eu prega. usava medicação agora. Assim. Já tem preguinho? Ó. Certo? Ó, o dela é bom de fazer. É magrinho? É magrinho, ó. Então aqui, ó, um beliscãozinho só. Não vou apertar. Tá? Hã? Não, você vai puxar o tecido subcutâneo, assim, ó. Vai apertar assim, ó. Ó. Fez a prega. Tá vendo? O músculo continua no lugar. Mas você vai fazer só a prega. Tá? Foi bom que ele perguntou se eu tenho que puxar o músculo. Não. Vou puxar só o tecido adiposo. Bom? Só a gordurinha. Tá? Libera o paciente, né? E aí já está realizado. Via intramuscular. Então, o medicamento ele vai ser introduzido dentro do tecido adiposo. Perdão, tecido muscular. Bom, eu estou com adiposo na cabeça. Dentro do tecido muscular. Tá? Essa via ela é muito utilizada porque ela tem uma absorção muito, muito rápida. Né? E a musculatura deve ser bem desenvolvida. Por isso que a gente não realiza mais injeção intramuscular no braço. Né? Notem aí vocês. O músculo deltoide, deixa eu ver se tem uma foto do deltoide aqui. Não, tem. Ó, o músculo deltoide, olha o tamanho que ele é. Esse músculo que pega o nosso ombro e vem até aqui a metade do braço. Tá? Não, tem tudo. O deltoide é isso daqui. Ó. Não, só tem gordura. É aqui. Tá? Agora, olha o tamanho do glúteo. É uma área muito maior. A gente não faz mais injeção no braço por causa disso. Hã? Um mais farto do que os outros. Tá? Então, intramuscular. Nessa via, eu posso colocar soluções aquosas, oleosas, com volumes superiores a 1,5 ml, até no máximo 5 ml. Tá? E aí, eu posso então administrar um volume bem grande. Né? As vacinas que são administradas por essa via são a tríplice bacteriana, a dupla infantil de difteria e tétano, vacina contra infecção pelo Haemophilus influenza, vacina contra hepatite, contra raiva, mas elas vão ser volumes pequenos. Então, por isso que a gente ainda faz no braço. Tá? Mas injeção de Voltaren, de seja do que for, de ceftriaxona, bezetacil, nenhuma delas a gente faz mais no braço. Por causa do remédio, que ele é bem viscoso, né? Ele fica um pozinho ali. A gente tem que dissolver ela muito bem. E olha que ela tem, as de hoje tem anestesia. Então, se alguém falar para vocês, a bezetacil de hoje já não dói como doía antigamente. Não mesmo, porque agora a bezetacil vem com anestesia. Doía, né? Bom, se a... mas ela já vem diluída hoje em dia, né? Não vem mais o pó que a gente faz. Antigamente era o pó e o diluente. Você tinha que diluir. Hoje ela já vem diluída. Né? Bom, se a técnica for feita de forma incorreta, eu vou ter complicações, como punção do nervo ciático, paralisia do membro inferior, injeções intravasculares, que pode causar embolia, infecção, abscessos, né? E aí a gente vai ter intercorrências. São recomendados, então, para pacientes não cooperativos, os que não podem tomar medicamento por via oral e para as medicações que sofrem alteração por ação do suco gástrico.
Tá? Contraindicados, então, em pacientes com coagulação prejudicada, pacientes com doenças vasculares periféricas, edemas, paciente em choque, né? E por essas moléstias vão interferir na absorção periférica. Bom, onde que eu vou aplicar, então? Deltoide, né, para as vacinas, com o paciente sentado ou deitado, com o antebraço flexionado. Né? Se vocês flexionarem o braço de vocês, vai formar um buraquinho bem aqui no meio do braço de vocês, que é o final do músculo deltoide. Tá? Se você abrir, botar o braço e virar o braço de lado, vai aparecer muito mais. Aqui, ó. Faz aí. Ó. Aqui você vê direitinho o deltoide dele. Ó. Onde que eu vou aplicar? Bem no meio aqui. Tá, ó, o seu também dá pra ver. Ó. Olha lá, ó, o músculo deltoide dela certinho. O dela vai aparecer também. Olha lá, ó, o buraquinho. Ó. Deltoide vai aplicar bem aqui. Tá? Então tem que flexionar e virar o braço. Posso aplicar no dorsoglúteo. Posso aplicar no reto femoral ou vaso lateral da coxa. Quando que eu vou utilizar o reto femoral ou vaso lateral da coxa? Mulher que colocou prótese no bumbum. Né? Se ela tem uma prótese no bumbum, como que eu vou dar a injeção no glúteo dela? Não tem como. Então eu posso utilizar. Ou quando eu vou me auto-aplicar. Né? Então como que eu vou? Não tem jeito. Né? Eu aplicar no meu glúteo mesmo. Então eu faço no vaso lateral da coxa. Ventroglúteo ou Rochester, né? Aplicado no músculo médio, o paciente vai ficar lateral e ventral. Tá? Mas a gente muito utiliza no dorsoglúteo. Como que eu vou fazer isso daí? Bom, aqui são as agulhas.